Nós temos um péssimo hábito de encher a nossa agenda de tarefas, de coisas para fazer, e no fim, nem todas são feitas e muitas das vezes são ações desnecessárias. Por isso eu quero conversar com vocês hoje sobre gestão de tempo, como que você pode de fato aprender a gerir o seu tempo e quais são os pontos importantes sobre esse assunto. Primeira coisa, você precisa ser muito realista sobre a sua rotina, sobre o que você faz, sobre o que você precisa fazer. Existem coisas que nós fazemos no nosso dia a dia porque nós gostamos, nos dá prazer, mas precisamos entender que há coisas que precisam ser feitas porque têm que ser feitas, independente da nossa vontade. Mas aqui eu quero que seja um vídeo muito prático e fácil de você entender como gerir o seu tempo e ter essas ações já no dia seguinte. Muitas vezes nós falamos que não temos tempo para fazer as coisas só porque nossa rotina está sendo burra. Mas chegou o tempo disso acabar. Então já pega papel e caneta, anote as orientações que deixarei para vocês e já começa a execução. Porque se você não executar, nada vai adiantar você estar aqui me ouvindo. Primeira dica: você precisa entender e saber quanto tempo você leva para realizar as ações do seu dia a dia. Tayara, mas por que que é importante? Se a gente está falando de gestão de tempo, o tempo é relacionado ao tempo que nós levamos para fazer as nossas coisas. Então, se a gente não sabe o tempo que leva para fazer a ação, nós não saberemos quanto de tarefa eu consigo fazer no dia. Entendeu? Então, tá. A forma que você vai resolver isso. A partir do momento que seu dia começar novamente, então o dia seguinte, depois desse vídeo, você vai começar a cronometrar as suas ações. E você vai colocar o tempo que você gastou ali no seu bloco de notas. Você vai começar a documentar esse tempo. Exemplo, vamos supor que você trabalha CLT. Então, você está no trabalho das 8 às 6 da tarde, suponhamos esse horário. Então, você sabe que durante esse período você está no trabalho e você eventualmente não vai fazer coisas do seu dia a dia ou coisas para você. Vamos supor que o seu dia começa às 6 da manhã e você vai para o trabalho às 8. Então, das 6 às 8 você vai fazer coisas para você. Então, vamos supor que nesse período você se arruma, você toma o seu café, você estuda, você lê. Então, é importante que você tenha determinado tempo dessas ações. Quanto tempo você leva para se arrumar? 15 minutos? Meia hora? Coloca no bloco de notas. Quanto tempo você leva para fazer seu café da manhã? Meia hora para preparar e já comer? Então você anota ali, café da manhã, meia hora. Quanto tempo você leva para estudar? Você estuda 1 hora antes de ir para o seu trabalho? Então você vai colocar tudo isso lá no bloco de notas. É muito importante que você coloque o tempo das suas ações, porque a partir do momento que você souber o tempo que você leva, é o que vai determinar como que você vai organizar o seu dia. Segunda dica: você precisa dividir e segmentar as suas ações. Tá, Yara, mas como que se faz isso? Duas formas. A primeira, você vai entender se ela é uma tarefa maior, intermediária ou pequena, no sentido de tempo. Tarefas maiores são tarefas que você vai executar ela e finalizar ela a partir de 1 hora. Então você leva 1 hora e mais para fazer. 1 hora e meia, duas, 2h30 para fazer. Então são tarefas maiores. As intermediárias são tarefas de 20 a 1 hora que você faz no seu dia a dia. As tarefas menores são tarefas de 5 a 20 minutos. Então, depois que você entendeu quanto tempo você leva para cada ação, você vai entender se elas são tarefas maiores, intermediárias ou menores. A segunda forma que eu gosto muito de classificar é importante, urgente e pode ficar para depois. Porque as importantes, elas precisam ser feitas. As urgentes precisam ser feitas exatamente naquele momento ou naquele dia. Importante e urgente precisa ser feito até o fim do dia, independente de como vai ser feita. E as tarefas que podem ser feitas depois, se eu não conseguir fazer ela hoje, eu posso deixar ela para o dia seguinte e assim sucessivamente.
Entender este grau é o que vai reger de fato o nosso dia. Porque, por exemplo, eu tenho 5 tarefas. Hoje é uma quinta-feira, é dia de gravação, então a minha tarefa urgente e importante é as gravações. Tudo que vai vir depois das gravações são importantes, mas não são urgentes. Como, por exemplo, a partir do momento que eu finalizar as gravações, eu vou começar as demandas de trabalho da Santos. Ou seja, eu vou atender os clientes, eu vou fazer os ajustes que eu preciso fazer, eu vou trabalhar. Enfim, é importante, mas não é urgente. Eu posso fazer hoje, mas vai ser depois de eu cumprir a minha urgente, que é, de fato, gravações. As menores são tarefas que eu particularmente gosto de fazer elas em primeiro lugar, logo de primeira. Porque são tarefas menores, vão pegar menos tempo para mim. Então, por exemplo, mandar uma mensagem. Hoje eu precisava mandar uma mensagem para uma amiga oferecendo um trabalho em relação a uma cliente. E eu precisava passear com a Mel, limpar o cantinho dela, coisas menores. Fiz elas, então agora eu tenho o tempo e a mente focada aqui, gravar os vídeos para o YouTube. Tem tarefas na minha agenda que, se eu não conseguir fazer hoje, não tem problema, porque elas podem ficar para o dia seguinte. Por isso que é importante você entender, segmentar essas ações, se elas são maiores, intermediárias e menores, se elas são urgentes e importantes, importantes, urgentes ou pode ficar para depois. E para finalizar, você precisa ter tudo isso documentado em algum lugar. Por quê? Muitas das vezes a gente está fazendo alguma coisa, a gente está lendo, a gente está estudando, está trabalhando e vem pensamentos de coisas que precisam ser feitas, coisas que são urgentes e você não viu. Então, esses pensamentos vêm. E se você não anota na hora, você não vai lembrar. Isso você pode ter certeza. Então, escolhe um local onde você vai de fato organizar o seu dia. Eu, por exemplo, tenho alguns locais, mas um deles é aqui o meu planner. Eu coloco no meu planner as tarefas que eu tenho que fazer. Algumas delas eu coloco o tempo na frente, porque eu já vou saber quanto tempo eu vou perder ou ganhar fazendo aquela tarefa. Então, documente. Você pode usar um papel, você pode usar um planner, você pode usar o calendário do Google, você pode usar o calendário do seu próprio telefone. Na verdade, a agenda do Google, né? Não é calendário, é a agenda do Google. Você pode usar o Notion, o Trello, o bloco de notas do seu telefone. É muito importante que você tenha um despejo, coloque lá todos esses pensamentos que vêm de coisas que você precisa fazer e depois você segmenta em quais dias da semana você vai fazer aquilo. Se são hoje, se é amanhã, e todo dia tenha uma lista de coisas para fazer. E você segmenta se são importantes, urgentes, maiores, menores, e daí por diante você já viu nesse vídeo como fazer. Então tenha um local onde você vai documentar tudo isso para você ver o seu avanço, o seu progresso e não se esquecer de tarefas. Muitas das vezes, quando a gente não anota, a gente esquece de tarefas importantes, de compromissos, e aí já era. Enfim, essas são as dicas. E se você já comprou o aulão Rotina que Glorifica, que é um aulão que eu desenvolvi para você realmente aprender a ter uma rotina funcional. Lá eu abordo um pouquinho mais sobre a questão de gestão de tempo. Você tem acesso a um planejamento, um planejador dentro do Notion, de planejamento semanal. Então, lá dentro do Rotina tem tudo explicando como que você faz para acessar esse material, esse template, e ele é maravilhoso. Tem tudo isso que eu falei para vocês neste vídeo, incluso lá. Tenho certeza que vocês vão amar. E se vocês quiserem comprar, o link vai estar aqui no box de informações. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido como funciona a gestão do tempo, mas não só entendido, que vocês realmente comecem a aplicar. Se vocês aplicarem, ou se vocês gostarem do vídeo, me deixem saber aqui nos comentários e eu vejo vocês na próxima semana.